Eu gastei mais de R$ 38.000 para escalar um SaaS no Facebook Ads. Eu vou te contar exatamente como eu fiz. E já começo falando que se eu colocasse tudo numa campanha igual 90% das pessoas fazem, provavelmente eu queimaria metade desse dinheiro, assim, no estalo de dedo. E hoje eu vou abrir a estrutura exata que eu uso para distribuir esse orçamento e por que ela funciona em qualquer faixa, desde que esteja em escala. Então, se você não me segue ainda, considere se inscrever no canal e já deixar o seu like, porque esse conteúdo aqui, quando eu precisei dele, ninguém falava sobre. Basicamente, é um conteúdo de escala mais avançada que você vai estar aprendendo aqui completamente de graça. E sem mais enrolações, vamos lá. Mas antes, deixa eu ser honesto com você, tá? Essa estrutura não é algo que você simplesmente deve copiar. Começa por aí. Você primeiramente precisa entender o porquê dela existir e ver se ela se encaixa ok, de uma maneira legal assim na sua operação, tá? Não é algo fixo, você pode e deve adaptar ela na sua operação. E isso que eu tô te mostrando aqui, basicamente é o que vem dado certo para mim. Para você pode não dar certo, mas a ideia por trás tem sempre que ser parecida, né? Tem sempre que ser adaptada, principalmente no mercado de infoproduto, produto físico ou SaaS, quando já se tem uma estrutura de traqueamento interessante ali para você rodar uma escala. Não me inventa de rodar uma escala sem ter uma estrutura de traqueamento. E lá no final do vídeo eu vou te mostrar uma campanha que praticamente ninguém utiliza aqui no Brasil. Eu vejo essa campanha muito mais no mercado americano, né, no mercado norte-americano. Na Europa eu vejo bastante também. Agora no Brasil eu não vejo muita galera utilizando. Provavelmente deve ter um contexto econômico. É raro você ver uma campanha de escala performando por muito tempo aqui no Brasil. Mas enfim, eu vou te mostrar exatamente como que eu faço uma campanha de escala performar por um tempo acima da média em relação às outras aqui no Brasil. Não pula nada que vai fazer muito sentido para você. E cara, então vamos lá. Eu já abri umas 30 contas diferentes nos últimos 6 meses aí, e o erro mais comum que eu vejo é justamente você ter tudo em uma campanha só. Então vamos lá. A galera coloca code, retarget, retention, teste, tudo no mesmo balde. E o pessoal fala assim: ah, Nicolas, deixa o algoritmo fazer o trabalho dele porque ele é inteligente. E cara, realmente ele é muito inteligente, tá? E é exatamente esse problema. Eu vou estar explicando para você melhor como está funcionando. Mas o algoritmo do Meta não pensa em ROAS como a gente pensa. Ele pensa em CPA, né, que é o custo que você paga para ter algum cliente. Quanto você está pagando para adquirir aquele cliente? Ah, só um adendo, eu vou estar utilizando como base o ticket de 397, que é o ticket que eu utilizei para estar fazendo essa escala aqui para capturar essas campanhas. Beleza? Então vamos lá. Como eu falei, existem 3 tipos de compradores que podem aparecer nas suas campanhas. O primeiro sendo o comprador antigo, tá? O segundo sendo o visitante recente. E o terceiro sendo a sua audiência fria, que basicamente são as pessoas que nunca te viram. E se você jogar tudo em uma campanha só, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai correr direto para o CPA mais barato. Tá? Qual é o nosso CPA mais barato? É o do nosso comprador antigo. Ele vai gastar quase todo o seu dinheiro convertendo gente e já te conhece. E, cara, isso é um problemão e você vai entender o porquê. Mas a sua audiência fria vai ficar sem alimentação, o seu ROAS ele vai inflar, porque você só está vendendo ali para quem ia comprar de qualquer jeito, tá? A pessoa ali já estava basicamente no fundo de funil, tá? Já te conhece, já tinha comprado de você. Só que você vai descobrir um problema quando tentar escalar, tá? Vai perceber que não tem mais ninguém para alcançar, tá? Seu funil vai acabar ali. Você comeu toda a sua audiência quente e esqueceu de plantar uma audiência nova. E como você faz para não cair nesse problema? Porque esse problema realmente pode acabar com toda a sua campanha e fazer você gastar um dinheiro à toa. A solução é forçar o algoritmo a não pegar um atalho. E você faz isso separando o orçamento em 4 campanhas distintas, cada uma com a sua função. Um adendo aqui. Eu estou mostrando tudo em uma conta só, mas comumente eu utilizo o multilogin para fazer o gerenciamento de várias contas, tá? Inclusive eu recomendo você fazer isso. Justamente porque o Facebook tende a pegar parcelas de público por conta. Pode ser algo completamente da minha cabeça, eu posso estar maluco das ideias, mas às vezes que eu fiz deram certo e cabe você testar aí. Não é algo obrigatório, mas eu recomendo. Beleza? Então vamos lá. Quais são esses 4 tipos de campanha que você tem que ter na sua estrutura de escala? Basicamente, deixa eu puxar aqui. A primeira sendo a prospecting. Nesse caso aqui, como eu falei, eu escalei com 38 mil. A segunda campanha é o retargeting, tá?
que foram destinados 19% da verba do orçamento total. A terceira é o retention, que foi destinado 7,5%. E a última é o testing, que foi destinado 6,5%. Beleza? Cada uma dessas campanhas é uma trava. E você está literalmente dizendo para o algoritmo, você está proibido de gastar todo o dinheiro na audiência fácil, que é aquela audiência que a galera já te conhece. Tá? Tem essa fatia aqui que vai para prospect, queira você ou não. Como que funciona a campanha 1? Que é a maior de todas, que é onde você tem que dedicar a maior verba do seu orçamento total. Tá? Nesse caso aqui, como eu falei, 67%. Tá? 25 mil por mês nessa campanha. Basicamente é a campanha que vai trazer gente nova para o seu funil. É o motor do seu crescimento. Tá? E eu não quero entrar em mérito aqui, vamos lá. Não quero entrar em méritos de quantidade de criativo, nem nada. Eu estou partindo do ponto que essa é uma escala mais avançada e você já entende disso, vamos lá. Mas por desencargo de consciência, vai que você caiu de paraquedas aqui, eu vou estar falando mais para frente em relação a isso. E como que é a estrutura dessa campanha? A gente utiliza um target amplo, ou seja, não vai segmentar por interesse nem nada, mas a gente vai utilizar um lookalike de 1 a 3% dos seus melhores compradores. Ou seja, você vai pegar, no caso de um SaaS, você vai pegar os seus melhores compradores, tá? Aqueles que estão há mais tempo com você, e vai fazer um lookalike de 1 a 3% com eles. E aqui tem uma coisa que muita gente esquece. Você tem que excluir todo mundo que já te conhece, cara. Visitante do site dos últimos 30 a 90 dias, engajadores do Instagram dos últimos 30 dias, compradores dos últimos 180 dias, exclui todo mundo que já te conhece para você não gastar dinheiro à toa. Tá, tudo fora. Ah, mas por quê? Porque essas exclusões vão forçar o Meta a procurar gente realmente nova. E sem isso, ele vai voltar para o vício de converter audiência quente, que é procurar o CPA mais barato, que é, como a gente falou no começo do vídeo, é onde o Meta realmente quer entregar o seu anúncio. Ah, mas como que é a estrutura de criativo? Vou mostrar para você aqui. É o que eu recomendo e o que deu certo para mim. Eu não vou recomendar nada que eu não tenha feito aqui, tá? Basicamente, a gente utiliza problema-solução, um GC ali mostrando o produto sendo utilizado, um conteúdo mais educacional, tá? Até deixei um GCzinho aqui do lado, né, para você estar dando uma olhada. Mas uma coisa importante, cara, isso aqui é importante. Aqui eu tô falando pro mercado de SaaS, tá? Mas serve para e-commerce, outros tipos de infoprodutos também, beleza? Curso, enfim. Não fala da sua marca nesse momento, tá? A audiência fria não liga para você, cara. Ela liga para o problema dela. Imagina realmente um funil de descoberta ali. Ninguém tá nem aí para sua marca, cara. Ninguém te conhece. Você tem que focar em resolver o problema das pessoas e isso ser perceptível no seu criativo, tá? Então bate no problema, mostra a solução e só depois mostra a sua marca. Quem sabe nos últimos 5 segundos se tiver um espaço de tempo ali. Ah, e como que é a parte da otimização? A gente otimiza sempre por compra. Porque se você está escalando, você provavelmente tem inteligência, você tem traqueamento, você tem dados, tá? Você tem volume, entendeu? Então sempre otimiza por compra. A estrutura, a gente vai utilizar ABO, ou seja, orçamento no nível de conjunto, não no nível de campanha. CBO vai misturar os sinais e atrapalha um pouco o nosso teste nesse momento aqui. Lembrando que é o que deu certo para mim, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. E o resultado real da minha conta nessa campanha aqui foi entregue um CPA de 228, um ROAS de 1,75. Ah, mas ROAS de 1,75? Isso está horroroso, isso é quase um prejuízo. E é por isso que essa campanha, cara, funciona. ROAS baixo na prospecting é absolutamente normal. Cobrar dessa campanha, um ROAS que é errado. E é o que mata a sua escala, cara. Você não tem que cobrar ROAS desse tipo de campanha. O que você tem que cobrar dessa campanha é uma coisa só: trazer gente nova para o topo de funil. Quem paga a conta, cara, vai vir depois. Eu já vou te mostrar quem vai pagar essa conta. Vamos para a campanha 2, então, que é o retargeting, que é onde a gente destinou cerca de 19% do nosso orçamento. Essa é a campanha que pega o cara que já te viu, mas não comprou ainda. É um cara que a gente pode chamar assim de fechador, né? São os visitantes do site nos últimos 30 dias, é o ADD to Cart dos últimos 14 dias, engajadores do Instagram dos últimos 30 dias. Tá? Isso realmente você pode ter mapeado como dado. Tá? É importante você ter esses dados mapeados. E aqui entra um ponto crítico que quase todo mundo erra.
não segmenta demais. Coloca tudo num conjunto só, pelo amor de Deus, cara. Não inventa de criar 30 conjuntos com 700 criativos cada, não. Se você cria 5 conjuntos diferentes, por exemplo, um para visitante, um para ATC, um para engajador, você divide o volume e prende todos eles no Learning Phase para sempre, que é a fase de aprendizado. Sua conta sempre vai estar resetando a fase de aprendizado. Junta tudo e deixa o algoritmo brincar com o volume agregado. E exclui compradores, cara, isso é importante. Sempre exclui os compradores. Eles já têm uma campanha própria que eu vou falar para você mais para frente. E como que é o criativo? Prova social, depoimento, tratamento de objeção e urgência. E aqui entra um termo muito legal que, inclusive, eu aprendi recentemente. Estou passando aqui para vocês de primeira mão, que é o Dynamic Product Ads, que é basicamente o DPA, né? Que mostra exatamente o produto que a pessoa viu. Então, nesse caso aqui, vamos dar um exemplo de um site de controle de estoques de padaria, tá? Nesse caso aqui, como que seria o Dynamic Product Ads utilizando com uma prova social? Você pega ali o seu público-alvo, a persona, né? São os donos de padaria, e mostra o seu SaaS ali sendo utilizado na prática, só que por eles. Eles falando como que o seu SaaS ali resolveu a dor deles. Enfim, brinca, dá uma brincada com isso, testa a variação, mas sempre nesse tipo de campanha mostra o seu produto com algo a mais, seja uma prova social, um depoimento, porque aqui realmente é uma quebra de objeção. Nesse caso aqui, a pergunta central que todo criativo aqui responde é: por que comprar agora? Então, você pegando esse estalozinho aí, você já vai entender como que é a estrutura dessa campanha. E a otimização, como sempre, a gente vai otimizar por compra, sem desviar, sempre por compra. Beleza? E como ficou o resultado aqui nesse SaaS aqui, considerando o SaaS de 397 B2B, tá? Ficou com CPA de R$ 81, um ROAS de 4,88. Isso aí já ficou interessante, né? E aqui você já pegou a diferença? No Code, né, que é a parte prospecting, ficou com ROAS de 1,75. No Retarget já tá quase em 5, galera. E aqui mora a maior parte da sua receita atribuída. Essa é a primeira lição do sistema. Cada campanha tem um CPA-alvo diferente. Não dá para cobrar a mesma coisa em outras campanhas. E eu espero que, assim, você esteja visualizando exatamente o que eu quero passar, que é uma estrutura, um sistema que ele roda no automático. Nunca você vai colocar vários objetivos de campanha, vários criativos com várias finalidades diferentes na mesma campanha, cara. Você vai bagunçar tudo e vai gastar dinheiro. Mas beleza, aqui foi o feijão com arroz. Code e retarget, se você tem um pouco mais de experiência, provavelmente você já deve ter ouvido em algum lugar, provavelmente você já aplica. Mas tem duas campanhas que vem agora, que é a terceira e a quarta, que praticamente ninguém no Brasil roda direito. E, cara, se você tá fazendo alguma coisa enquanto tá assistindo esse vídeo, cara, foca aqui, porque a campanha 4 vai mudar exatamente tudo o que você pensa sobre Facebook Ads. Vamos lá, então. Campanha 3, que é a nossa retention, né, que a gente dedicou cerca de 7,5% de budget do nosso orçamento total. Nesse caso aqui, dos 38 mil, foram 2.847 por mês. Ah, um valor pequeno, mas, cara, isso aqui você vai ver que é algo assim assustador. Essa campanha vai mirar exatamente em quem já comprou. Compradores dos últimos 30 a 130 dias, segmentados pelo que cada um comprou. Por que segmentar pelo que comprou? Porque você vai oferecer o próximo passo lógico. Ou você acha que você vai ter um alto retorno cobrando o mesmo valor mensalmente, infinitamente? Você tem que aumentar o ticket, cara. Você sempre tem que estar com a mentalidade de aumentar o seu ticket. E quem comprou um produto A, vê a oferta do produto B. Quem comprou um curso básico, vê uma oferta de um curso premium. Quem comprou o item simples, vê um combo. E quem comprou, no caso, um SaaS de estoque de padaria, como eu estou dando um exemplo aqui, vai ver a oferta de uma mentoria de como escalar sua padaria, ou um evento de todos os sócios de padaria do Brasil, ou quem sabe, se você não tiver estrutura para isso, né, para fazer um evento assim, oferece um plano maior com desconto. Tudo em prol de aumentar o ticket. E essa campanha, cara, é feita para você ter lucro, para você aumentar o seu ticket. Nesse caso aqui, que tipo de criativo funciona? Um criativo com drop de produto novo, uma oferta VIP, um order bump, um cross-sell, um upsell de assinatura. E aqui está a regra mais importante de toda essa campanha. Anota aí, que é importante, tá? Como eu falei. Não mostra anúncio cold para eles, ou seja, não mostra anúncio prospect para eles, tá? Esse cara já comprou de você.
ele já passou pela sua jornada de descoberta, ele já te conhece, já confia em você. Mostrar para ele o mesmo criativo que você usa para atrair gente desqualificada, né, é insultar basicamente a inteligência dele, tá? Ele já te conhece, cara. Você não precisa ficar mandando o mesmo anúncio para ele, porque ele já te conhece. Então você vai estar gastando dinheiro à toa. E aqui nesse caso, cara, nesse tipo de criativo, a mensagem é algo mais de comunidade, de privilégio, de evolução. Não é mais de venda inicial, não sei se você conseguiu pegar. E nesse caso aqui, nessa campanha que a gente fez, a gente teve um resultado de CPA de R$ 68, CPA absurdo, inclusive, com ROAS de 5,86. É o ROAS mais alto da conta inteira. A campanha 3 de retention é o ROAS mais alto que você tem que ter. Grava isso, cara. Se não é isso, alguma coisa está errado. Que é a campanha feita para quem já te conhece, para quem já confia em você, então você não tem gasto ali com novos rookies, não tem gasto com teste de campanha, você só tem gasto para aumentar o ticket de uma pessoa que já não tem mais tanta objeção quanto a você. E é aqui que mora o seu LTV. Sem isso, você vai virar refém de adquirir cliente novo todo mês e vai virar uma putaria do caramba, porque você vai ter que quebrar a cabeça todo mês para ter um crescimento mínimo ali, e é um esforço do caramba, cara. Adquirir cliente todo mês é um esforço do caramba. E por isso que eu falei que a maioria das contas brasileiras não tem esse tipo de campanha. Por isso a operação vai travar em, sei lá, 30, 50 mil por mês, cara. E nunca vai passar, inclusive vai morrer ao longo do tempo. E assim, eu acho que isso aqui tá um conteúdo absurdo, cara. Tá um conteúdo, inclusive, bem maçante. Isso aqui você tem que ver com calma para entender. Mas beleza. Vamos para nossa última campanha, que é o teste, que não é porque ela é a última, que ela é menos importante. Na verdade, eu diria que ela é a mais importante, tá? Que é onde a gente destinou 6,5% da nossa verba dos 38 mil, né? A gente dedicou 2.517. Então vamos lá. Ela é chamada de Creative Test Sandbox, tá? Em inglês aí tá em dia, que é basicamente 6,5% em média ali do orçamento. Essa é a campanha, cara, que se você entender ela, se você conseguir aplicar ela, não só ela, mas a estrutura inteira, isso aí vai, assim, tocar a sua cabeça, vai estalar, você vai ganhar aquele estalo, sabe? E tudo vai fluir de uma maneira muito natural. Você vai perder aquele medo de escalar, de gastar dinheiro, porque vai ser algo previsível para você. Inclusive, eu sou da área do Growth, e no Growth a gente trabalha muito com essa coisa de previsibilidade, de receita escalável previsível, tá? Não é algo como se fosse um tiro no escuro. O targeting nesse tipo de campanha é igual ao da prospecting. É amplo, tá? Não tem segmentação, só que vai ter as mesmas exclusões. Só que a função nesse caso aqui é completamente diferente. A função dessa campanha é validar o criativo novo antes dele ir para a escala. E aqui está uma regra de ouro. Nunca teste o criativo novo dentro de uma campanha que está escalando. Não cometa esse erro, tá? Porque se você jogar um criativo novo dentro da prospect, né, que é aquela primeira conta que a gente deixa a maior verba nela, um prospect que está performando bem, você vai resetar, cara, o learn phase do conjunto inteiro. Você vai quebrar tudo o que estava funcionando. E por isso esse sandbox existe. É um ambiente isolado, com um orçamento pequeno, onde você queima dinheiro de propósito para descobrir o que funciona. É o famoso queimar dinheiro, é o famoso levar de morador, o famoso levar de graça. E aqui, como eu falei, é tudo previsível, realmente tem uma metodologia por trás que eu venho utilizando, né? Cadê? Basicamente, a gente utiliza uma graduação, né? Que é sair do testing para entrar para o prospecting. E como que a gente utiliza isso? E a regra é simples, o criativo que bateu o CPA-alvo no sandbox, por pelo menos uns 7 dias, ele vai se graduar e vai sair do teste e vai para o prospecting escalar. O resultado, nesse caso aqui do meu sandbox, é o resultado mais porco que tem, tá? A gente teve um CPA de R$ 280, né, caro pra caramba, um ROAS de 1,42. Tivemos 9 compras, uma receita de 3,6 mil. E como eu falei, é o pior resultado da conta e ele tem que ser o pior resultado da conta. Porque se o testing tá performando bem, significa que você não tá testando coisa suficiente. Você só tá replicando o que você sabe que funciona. Cara, nesse teste, mete o louco. Entendeu? Não tem medo, cara. O que vai separar você de um cara que é apertador de botão é o quão louco você consegue meter no que você tá fazendo, cara. Então, testa ângulo, cara, testa tudo, testa voz, testa IA, testa sem IA, testa pessoa, testa mostrando SaaS, testa, enfim, cara. Aqui você tem que ser criativo, aqui você não pode ter medo. Como eu falei, é um sandbox.
você tem que ir buscar o erro, você tem que entender o que dá errado, o que dá certo. E aqui, nesse caso aqui, tem a estrutura cíclica, né? Ela sempre vai estar voltando, né? Sempre vai estar como um evento cíclico, né? Basicamente, a gente tem o nosso teste, que está alimentando o criativo validado. Nesse caso aqui, como eu falei, a gente teve o nosso ROAS de 1,42. Em seguida, a gente manda esse criativo validado para o prospecting, né? Que é onde você vai destinar a maior parte da sua verba, e eu recomendo fielmente aqueles 67%, tá? É o que deu certo para mim. A gente vai estar alimentando visitante novo, e aí a gente entra com a nossa campanha de retargeting, que é quem geralmente vai pagar a conta, que vai ser a conversão de alguém quente para realmente virar um seu cliente, ao comprador. Depois a gente tem o retention, que é onde você vai ver o dinheiro de verdade, né, que é onde você tem que aumentar o seu ticket, que é uma campanha de extração de LTV mais dados para o pixel, e depois de tudo você vai voltar a alimentar o seu teste. E cara, você nunca pode parar de alimentar o seu teste, porque é isso que vai salvar a sua campanha, é isso que vai salvar a sua escala. E eu espero que você tenha entendido o porquê que esse tipo de campanha, esse tipo de escala não vai morrer em 2 meses, cara. Porque você vê que é uma estrutura replicável e previsível. E eu quero mostrar aqui para vocês como ficou essas 4 campanhas aqui no gerenciador, tá? Tem um printzinho aqui. Basicamente, você consegue ver aqui perfeitamente. Basicamente, a gente tem essa campanha de prospect, a gente teve 112 compras, um custo por resultado de 227, custo altinho até. Com orçamento, a gente separou aqui 850 diários, o valor gasto foi esse, tá? Cliques, enfim. A gente teve o retarget, 89 compras, beleza. É interessante você ver como o seu custo por resultado ele abaixa. E olha a bizarrice que é o retention, cara. E aqui a gente está falando de um ticket maior, então são 42 compras, um ticket, assim, como se fosse o dobro, né? O triplo, quem sabe, quádruplo. Então depende do que você vai estar ofertando o seu retention, né? E aqui a gente tem o famoso levar de morador, que é o teste, né? Que assim, você mete o louco mesmo, e provavelmente você vai ter algumas compras ainda, tá? Mas perceba que aqui é o menor valor gasto, então você não tem que ter medo de hack, tá? Lembrando que eu estou falando, pessoal, para uma escala avançada. Não estou falando para iniciante. Considere que você tem uma operação com traqueamento rodando, com inteligência, você sabe exatamente quem é o seu cliente. Não estou falando de teste de criativo, não estou falando de testar se o seu produto é validado ou não. Estou falando de uma metodologia que é feita para uma empresa, para um produto que já tem mercado e que quer escalar. E olha que interessante, se você fosse um gestor de tráfego médio aqui, provavelmente você mataria a campanha de prospect, provavelmente mataria a campanha de retarget, mataria tudo, cara. Por quê? Porque não tá com um gerenciador bonitinho, não tá com um ROAS bonitinho. Você tá gastando muito para atrair cliente, entendeu? Então, cara, você tem que ter essa visão macro, você não pode ter essa visão fechada, cara. Você tem que olhar sempre o macro da sua estratégia de marketing. Meta Ads, a compra de mídia em si, é só uma pequena parte da sua estratégia de marketing, ela não tem que ser o todo. E existem diversas formas de você aplicar isso como um todo. Você pode usar newsletter, você pode usar Meta Ads, você pode usar o Google Ads, você pode usar o YouTube Ads, cara. Você pode fazer blog post. Nesse caso, para SaaS, assim, dificilmente você vai utilizar só um canal de aquisição. Então, cara, tem essa mentalidade de macro. E novamente, nesse caso aqui foi 38 mil, mas como eu falei, você quer escalar com 5 mil por mês, utiliza a mesma proporção, cara. Utiliza 67% no prospecting, depois vai diminuindo, vai utilizando proporcionalmente com o valor que você tem. Não precisa ser 38 mil, não precisa ser 50 mil. Utiliza, desde que esteja em escala, utiliza de acordo com a verba que você tem, beleza? Agora, para encerrar o vídeo, eu gostaria que você comentasse a sua opinião, o que você achou do vídeo, se você achou muito maçante, tá? E qual das 4 campanhas você ainda não roda, tá? Eu quero entender mesmo se eu tô sendo um dos únicos malucos aí que eu tô rodando, tenho certeza que não, mas eu quero conhecer gente também que tá rodando ou que viu esse vídeo e, pô, agregou alguma coisa. E lembrando, se eu te ajudei, cara, eu só peço like, sua inscrição, e se você puder dar aquele comentáriozinho assim, um comentário positivo, negativo, o que você achou, crítica, enfim, mas só se eu te ajudei, tá? Se eu não te ajudei, só comenta aí o porquê que eu não te ajudei, que eu vou tentar fazer um vídeo melhor, mais explicado, mais elaborado aí para te ajudar, beleza? Se inscreve aí, ativa o sino, e como eu sempre falo, no aviso que eu vou fazer vídeo em story, no aviso no Instagram, só aviso aqui mesmo. Então é isso, tamo junto, te vejo no próximo. Valeu!